Fala pessoal, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sensor de velocidade, né, e o sensor de detonação, tá? E aí já queria comentar algo com vocês antes da gente iniciar na aula, que é o seguinte: eu recebi uma, uma solicitação de planejamento de aula por parte da coordenação para que a gente pudesse já informar as datas aí da nossa segunda unidade, né? E aí nessa segunda unidade está prevista uma avaliação para o mês de outubro, acredito que dia 23, tá? E aí assim, a gente tinha combinado, né, de fazer um trabalho para aqueles que não têm mais UPI e o que aí é contar como a V3 e no caso essa V2 seria a nossa avaliação final. E para aqueles que têm PI, então a gente teria, né, como a V2 a nossa avaliação final, né, quando eu digo avaliação final que acontece só no final da disciplina, mais a nota de PI. Então, eu não sei se esse documento vai chegar para vocês, mas talvez a gente depois precise já imaginar e comentar a questão dos dias, né? Talvez para o dia 22/10, né, ou 23 já fique um pouco curto, já que todo mundo vai fazer a avaliação, né? Uma das avaliações, e aí a gente não terminou o conteúdo. Então a gente depois bate o martelo aí em relação à nova data, tá? Só para relembrar aqui, alunos de projeto integrador desse semestre é Pedro Mol e Vitor, não é isso? Matheus Barral, Carol e Luiz. Esses são alunos que não fazem mais projeto integrador. Então peço que me confirme isso depois aí nos comentários aí da aula, para eu poder juntar, né? Se for isso mesmo que está acontecendo, vocês três, Carol, Barral e Luiz, e passar, né, o trabalho de vocês, né? Aí eu passo o trabalho e, se for o caso, vocês já podem pensar em apresentar para o dia 23 de outubro, ou a gente já vê uma próxima data aí já para novembro, tá? Lembrando que o semestre de vocês ele termina no dia 7 de dezembro, então assim, a gente já está próximo, né? Hoje já são dia 7, faltam 2 meses apenas, beleza? Bom, então como eu disse a vocês, a aula de hoje é sobre sensor de velocidade e sensor de detonação. Já antecipo que a aula de amanhã, que foi gravada na oficina, infelizmente a gente só conseguiu fazer parte da teoria, parte da prática, né? Não saiu da forma que eu estava planejando, mas eu vou buscar alguns vídeos no YouTube ou em algum outra, algo que eu tenha aqui no celular para a gente poder facilitar aí o entendimento, tá? E aí a partir da semana que vem a gente entra no assunto de sonda lambda. Se não estou enganado, após sonda lambda nós não temos mais nenhum sensor para comentar, então a gente já vai entrar na fase de atuadores, tá certo? Bom, então o sensor de velocidade, né, como o próprio nome já está sugerindo, é um sensor que informa a velocidade do veículo. Ele está acoplado na saída do diferencial, ou muitas vezes, né, agora com o advento aí dos carros com ABS, ele fica equipado nas rodas, tá? O do diferencial seria um desse tipo que vocês estão vendo aí na foto, né, que tem uma engrenagemzinha, e essa engrenagem gira à medida que a velocidade do eixo de saída que sai do diferencial também está girando. É um tipo de sensor, né, que ele recebe uma tensão 12 volts, mas esse de velocidade em específico tem uma particularidade, quando eles são do tipo indutivo, né, ou desculpa, quando eles são do tipo ativo, né, o VSS do tipo ativo, eles podem receber 12 volts, que não é tensão de bateria, é tensão de módulo, aí seria módulo do ABS, podem receber 10 volts, podem receber 5. É mais difícil a gente ver ele com 5 volts, não é impossível, né? Nos veículos que possuem ABS, então esse sensor estará nas rodas, né, podendo ser do tipo indutivo ou ativo, tá? Deixa eu dar uma passadinha aqui no slide, pronto. Aí aqui está representando, isso aqui é uma foto de uma motocicleta, tá? Mas aí está representando um sensor do tipo indutivo. Ele basicamente é a mesma
carcaça e o mesmo funcionamento do sensor de rotação do tipo indutivo, a gente tem uma roda fônica e o sensor posicionado acima dela. Qual é a diferença? A diferença é que nesse tipo de construção a gente não tem aquela presença da falha, né? Lembrem vocês aí aquela falha que vocês viram até na prova, né? Que representava uma volta. A gente não tem aquilo porque não é de interesse a gente descobrir quando que deu uma volta, a roda deu uma volta. O interesse é descobrir a frequência de revoluções, né? A frequência de giro, para que através da frequência de giro a gente consiga então determinar a velocidade, tá? Então por isso que a diferença básica que a gente tem é que a roda fônica, ao invés de ser, né, uma roda fônica com 60 dentes sem 2, né, que ficariam então 58, é uma roda fônica completa, né? E aí ela pode ter 20 dentes, pode ter 40, não tem uma conta correta assim, né, de quantos dentes ela precisa ter. E aí, como eu falei a vocês, como é um sensor do tipo indutivo, é um sensor que não gera energia elétrica, né? Esse daqui já é o sensor mais atual, o sensor do tipo ativo. Tá? Esse sensor do tipo ativo ele precisa de um anel magnético. Esse anel magnético é isso aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Muitas vezes esse anel magnético ele é montado junto com a capa do rolamento, né? Por isso que passa a ser um componente do automóvel, né? Da parte do freio, que passa muitas vezes despercebido, né? E esse anel magnético é um anel que tem norte, sul, norte, sul, norte, sul. Imagina aqui se eu tivesse um imã norte, sul, norte, sul, norte, sul, norte, sul. Isso aqui cheio de norte, sul, né? Então a gente tem nesse anel magnético uma interação eletromagnética muito grande com esse sensor de efeito Hall. E vocês aprenderam que à medida que a gente passa algumas linhas de indução sobre o sensor de efeito Hall, é gerada então uma perturbação no elemento Hall e faz com que ele consiga conduzir energia elétrica, tá? E aí é um sensor que vai trabalhar com variação de energia elétrica, ou seja, eu tenho uma onda quadrada gerada e aí eu tenho uma onda quadrada no, sei lá, vou dar um exemplo, 9,6 volts e 10, ele fica 9610, 9610, 9610, é como se 96 fosse desligado, né, como se fosse, tá? 96 fosse desligado e 10 ligado. Então ele gera esse pulso de onda quadrada que não necessariamente precisa estar lá em 0 volt, fazendo com que quanto mais vezes o sensor, quanto maior a velocidade, mais giros a roda vai dar, consequentemente para o sensor maiores frequências desse sinal vão estar aparecendo, tá? Deixa eu passar aqui mais um slide. Aqui a posição, né, onde é que ele pode vir, né? Aí percebam aqui que esse aqui, ó, a parte do freio é toda aqui na frente, né? A gente vê aqui a parte de baixo da torre do amortecedor, a manga de eixo. Aqui essa parte daqui nós temos esse preto e amarelo, a ponteira da direção. Isso daqui em cinza é a bieleta. Isso daqui em cinza é grosso, digamos assim, né? É o semi-eixo, né? Aqui a bandeja e o sensor posicionado aqui, né? A foto não fica tão clara. E no de cá o sensor está posicionado aqui nesse ponto, né? E aqui, ó, aquela que seria a nossa roda fônica, né? Com toda certeza, se você contar essa quantidade toda de dente aqui, vai dar muito mais do que 60. Então, por isso que eu disse a vocês que não tem um número correto. Nos sistemas de freio de ABS existem sensores em todas as rodas do veículo para identificar as velocidades de rotação e com isso acusar alguma tendência de travamento. Quero fazer um comentário aqui nessa frase, né? Todos vocês já passaram por Autotrônica 2 e lembrem vocês que essa afirmação de que todas as rodas têm sensor vale a pena para um sistema de ABS de 4 canais, em que cada uma das rodas tem um sensor de velocidade. Lembra os senhores que quando o ABS tem 3 canais, que era o caso de algumas picapes mais antigas, a gente tinha 2 sensores na frente, um em cada roda, e um sensor apenas localizado no eixo traseiro. Carros mais antigos, ainda de 2 canais, a gente tinha apenas um sensor em cada um dos eixos, né? Então, quando ele fala aí, né, que são sensores em cada roda, e automaticamente ele está se referindo a um sistema de 4 canais. Se uma das rodas ela tende a travar, a sua rotação diminui bruscamente e, consequentemente, a tensão e a frequência do sinal eles também vão diminuir, né? Bom, nessa aplicação, como eu antecipei para vocês, não é necessário, né, verificar a identificação da falha, por isso que a gente não tem
uma roda fônica ou um anel magnético que existe algum ponto de que a gente tem uma perturbação no sinal, né? Porque a informação que mais é necessária na verdade é a frequência em que os sinais eles aparecem, tá? Então o princípio de funcionamento ele é o mesmo. O sinal é gerado, nesse caso aí como é uma onda senoidal, o sinal é do tipo indutivo, né? O sinal é gerado através da aproximação e afastamento dos dentes em relação ao nosso sensor. O sensor de velocidade do veículo, ele também utiliza em boa parte das aplicações de efeito Hall, né? A gente falou isso aqui agora. É instalado no eixo de saída da transmissão, junto a uma roda dentada, e nesse caso os dentes são idênticos e sucessivos, né? Quando ele fala idênticos e sucessivos é que não tem a falha. O módulo de controle não precisa saber a posição do eixo, apenas a sua rotação e frequência, né? Então é gerado uma onda quadrada cuja frequência indica a velocidade do nosso veículo, tá? Aí aqui seria o sistemas em funcionamento, né? Uma roda fônica, né? E aqui já um elementozinho medindo aqui já em onda quadrada. Então no exemplo a seguir, o sensor alimentado com a tensão direta da bateria, né? Observa-se que o nível de tensão dos picos da onda quadrada chegam perto dos 13 volts, enquanto que os vales estão próximos a 0,4, né? A engrenagem possui 16 dentes e o módulo de comando é calibrado para calcular a velocidade do veículo a partir desse valor. Essa questão, pessoal, de nível de tensão e de quantidade de dentes é algo meio que superficial, tá? O importante é a gente observar o gráfico e entender que é através de um gráfico como esse que a gente vai ter o entendimento da velocidade do automóvel. Eu na aula de amanhã desenho melhor um pouco essa questão do gráfico para ficar um pouco mais claro, tá? Em veículos, né, mais antigos, que eram sistemas que não tinham, né, sensores de velocidade presos nas rodas, a gente tinha apenas na saída ou do diferencial ou na saída, né, da transmissão, ou então até mesmo lá da caixa de transferência. E aí a gente tem alguns tipos de sensores, né? Então, em veículos mais antigos tem esse tipo aí, MRE, que é o elemento de resistência magnética, que basicamente seria uma evolução do que a gente tem. Eu não sei nem se é uma evolução, né? Seria algo mais arcaico e robusto. Se é arcaico e robusto, acho que não dá para chamar de evolução. Mas a gente tinha esse trambolho aí em azul, né? Que era parecia o funcionamento de um sensor indutivo, que era instalado aí na saída da caixa de marcha, na caixa de transferência, e a gente tinha também mais 3 outros tipos, né? Tinha esse de interruptor de palheta, o fotoacoplador e o de bobina eletromagnética. Aqui esse de bobina eletromagnética inclusive parece muito com esse daqui, com esse MRE, né? Então tinha um interruptor com palheta que se comunicava com painéis analógicos. Esse aí era um dos primórdios dos primeiros anos, né, que os painéis ainda eram a cabo, e à medida que isso aqui girava, gerava aqui nesse interruptor da palheta uma aproximação e afastamento aqui, que esse pulso gerado ia em direção ao painel, e isso fazia com que a gente conseguisse ter uma medição lá no painel analógico, que era aquele painel de ponteiro lá, enfim, que era um negócio muito, como é que eu posso dizer a vocês, que não tão preciso, né? Muito impreciso. Teve esse de fotoacoplador com sistema de LED e fototransistor, que foi já uma evolução. E esse aí de bobina eletromagnética, que já era para sistemas eletrônicos, eles não eram utilizados para painéis analógicos, tá? E por isso foi até um dos mais utilizados aí, né? Beleza? Bom, de sensor de velocidade basicamente é isso, né? Em resumo, é um sensor que a função dele é informar a velocidade do automóvel, tá? O outro tipo de sensor é o Knox Sensor, né? Então vocês vão conhecer esse sensor como o Knox Sensor, KNKS, né? Que é o sensor de detonação, um sensor bastante importante na vida dos motores flex, uma vez que, lembrem vocês, o motor flex trabalha com a taxa de compressão intermediária, no que seria a taxa de compressão ideal tanto para gasolina quanto para etanol. E por conta disso, é o motor que utiliza muito da questão do avanço da ignição para garantir que o motor opere em um regime adequado, né? Um regime ideal. Ideal não, né? Que o ideal seria a taxa de compressão atender aquele combustível específico. Mas pelo menos que o motor consiga trabalhar de forma satisfatória. Então, um sensor de detonação ele é utilizado para identificar
não a detonação do combustível, né, como o próprio nome sugere, mas na verdade ele identifica vibrações no nosso motor. Consequentemente, essas vibrações são associadas a um problema, que o problema recorrente da gasolina é a detonação, tá? Aí lembrem o porquê, né? Como o motor flex ele trabalha no meio termo, ele é um motor mais forte do que a gasolina suporta e mais fraco do que o álcool suporta. Então, uma tendência clara de motores flex é que a gasolina detone o tempo inteiro. Ou seja, pistão subindo, comprimiu a mistura sem a necessidade da centelha, a mistura detona. A mistura detona. E aí essa detonação faz com que ocorra picos vibratórios dentro do motor, e esses picos vibratórios, é claro que a longuíssimo prazo, né, vão influenciar de forma negativa no motor, principalmente na questão aí dos desgastes, né? O pistão vai se chocar muito mais com o cilindro, fazendo com que desgastes aí, folgas, né, maiores apareçam no motor, né? Então vai ter um desgaste maior tanto do pistão com o cilindro, e um outro desgaste muito grande também dos casquilhos junto com o virabrequim, tá? Principalmente o casquilho central aí, o casquilho de encosto, né, ou mancal de encosto, né? O nome correto é casquilho de encosto, mas chamam também de mancal de encosto, que reduz folgas axiais do virabrequim. Bom, então um dispositivo que capta a vibração de detonação do bloco do motor, né, mas na verdade capta qualquer tipo de vibração e transforma em sinais elétricos, né? O sensor de detonação, ou Knock Sensor, ele fornece um sinal de resposta que é utilizado para o controle do avanço de ignição, auxiliando aí na melhoria do desempenho do motor e na economia do combustível, né? Além de garantir que a vida útil do motor seja garantida, né? Garantir que a vida útil do motor seja garantida foi pesado. Além de garantir que a vida útil do motor seja de fato confirmada. Estou sem um nome aqui para poder substituir aí. A detonação, né, é uma combustão fora de controle causada por fatores diversos, né, e esse fenômeno causa picos de pressão e temperatura na câmara de combustão. Com o tempo e com a intensidade da detonação podem haver desgastes irreversíveis, né, e comprometimento das peças internas do motor. Aí esses comprometimentos eu já comentei, né, que são essas questões aí de folgas maiores entre pistão, virabrequim e cilindro. Então o sensor fica localizado no bloco do motor, né, no meio do motor, bem próximo aqui aos cilindros. Aí geralmente ele vem posicionado entre o segundo e o terceiro cilindro. Se o motor for em V, é necessário ter um sensor de detonação para cada um dos lados, de forma que esse sensor consiga captar toda a vibração gerada pelo motor em funcionamento. É um sensor, isso aqui, essa parte cinza seria o bloco do motor, né? Ele tem um parafuso especial. Quando eu falo parafuso especial, não necessariamente precisa ser um parafuso de uma classe ou construção especial. É só um parafuso que a gente não pode apertar tanto, tá? Se eu der um torque excessivo, o que acontece? Quando você aperta de forma excessiva, você comprime a massa vibratória e comprime esse sensor, né? Esse cristal piezoelétrico. Isso faz com que o sensor não trabalhe direito. Quando o sensor está aplicado de forma correta, com torque correto, isso aqui não fica apertado, e à medida que o bloco do motor ele gira, né, essa parte em azul são cristais piezoelétricos, tá? Esses cristais piezoelétricos eles começam a vibrar, entrar em modo oscilatório, modo vibracional, fazendo com que à medida que esses caras vão vibrando, a tensão elétrica ela consiga ser gerada nos contatos metálicos. Então é um sensor que, à medida que a vibração ocorre, o sensor gera energia elétrica. O que é que a central faz? Recebe essa energia elétrica e, dentro de uma programação, entende até tantos volts, está aceitável. Passou disso, está acontecendo algum problema no nosso motor. Então o sensor, como eu antecipei, fica localizado no bloco do motor, né, e por meio dos cristais piezoelétricos, que era aquele negocinho azulzinho, ele gera uma tensão alternada quando submetida à vibração, né? E aqui observe aqui, ó, uma representaçãozinha. Vamos considerar que esse motor aqui seja um motor de um cilindro só, para a gente para a gente entender mais fácil, né? Aqui é o nível de tensão de um lado e aqui é o tempo. Então, à medida que o sistema está funcionando, a gente tem uma vibração aqui no motor. E aí de repente, ó, teve uma ignição aqui, ó, que gerou uma vibração muito grande, um pico vibracional muito grande no motor. Como é que o motor descobre
ou como é que a central descobre? A central não sabe que está vibrando muito, mas a central ela sabe o que? Ela sabe que foi gerada picos de tensões que não são os níveis de tensão corriqueiros, né? Então o que é que ela faz? Em vez de ela adiantar muito o avanço de ignição, ela atrasa. O que é atrasar o avanço de ignição? Em vez de o pistão estar no meio do caminho, indo lá para cima, para o PMS, eu soltar a centelha, eu espero ele chegar muito mais perto do PMS e aí eu lanço a centelha, que foi o que aconteceu aqui, ó. E aí o que é que acontece, ó? Foi gerado um nível de tensão, né? Um nível de vibração que foi convertido em tensão mais baixo, que aí a central entende como algo aceitável, tá? Então é um sensor que ele trabalha exatamente dessa forma. Então percebam que é algo simples, mas que tem uma importância muito grande, né? Já que a gente tem um gasohol, né, na nossa mistura de combustível. Então o sensor de detonação ele não recebe alimentação elétrica, né, porque a energia mecânica da vibração da massa é convertida em energia elétrica pelo cristal piezoelétrico. Aí vocês estão vendo uma representação, tipo um esquemazinho, um sketch, e aqui embaixo o que seria, né, necessariamente o nosso módulo aqui mesmo atuando, tá? O módulo de comando recebe um sinal, identifica que uma detonação ocorreu e sua principal providência é atrasar o avanço de ignição. Como eu falei a vocês, atrasar o avanço de ignição é soltar a centelha o mais próximo possível do PMS, tá? É aí que você consegue reduzir essa vibração. Porém, quando você faz algo nesse sentido, você inibe, né? Não vou dizer você que inibe, mas você reduz um pouco toda a potência que você poderia retirar daquela explosão, porque o pistão já está descendo no tempo de combustão, só que a mistura ainda está sendo formada, a mistura não, desculpe, a chama está sendo formada, né? Existe um delay, existe um gapzinho. Quem estuda isso geralmente é aluno de mestrado e doutorado, que estuda sobre a velocidade e tempo de duração de chama de combustão. E aí, como existe um delay, o pistão ele desce, já chega perto do final e é quando toda a chama vai ser formada, e aí, né, vai ter toda aquela impulsão da chama, né, em relação à cabeça do pistão. E aí a gente, como já tem um pistão muito próximo ao PMI, né, a parte de baixo, o torque gerado pelo braço de alavanca já não é mais tão grande. E aí a gente não tem toda a potência, né, que esse motor ele poderia absorver, né? Ou gerar, né? Aí depende da referência de absorver ou gerar. Então é isso, né? Por isso que não se utiliza a centelha. Vocês aprendem dessa forma, pelo menos no início do curso, né? Você não joga a centelha exatamente lá naquele tempo. Compressão, o pistão subiu por completo. Quando o pistão começa a descer, lança a centelha a combustão. Não é muito bem assim, tá? A centelha é lançada sempre ainda no tempo de compressão. Em alguns casos, inclusive, o pessoal deixa para lançar a centelha. Isso é conversa para outro dia. Ainda no tempo de combustão, né? Depois, quando o pistão começou a descer, tá? Aqui uma representaçãozinha do sistema. Então, o sensor que fica posicionado aqui no bloco do motor, né? A gente tem aqui o elemento piezoelétrico, diafragma. Existem essa aplicação que eu vou comentar aqui agora é mais restrita à Toyota, tá? Eu não tenho informações se todas as montadoras têm essa mesma opção de sensores, apesar de que quem produz sensores geralmente é MPE ou MPTE Thomson, alguma coisa assim. Mas enfim, para a Toyota existiam, dependendo do cara que estava calibrando o motor, dois tipos de aplicação desse sensor. Um sensor que era um sensor mais específico para frequências, ele gerava maiores tensões com frequências, como é que eu posso dizer a vocês? Com um intervalo de frequência menor, tá? Pronto. Então, maiores tensões com intervalo de frequência menor, ou seja, era um sensor mais preciso, tá? E um outro tipo de sensor era um que gerava menores tensões, só que com intervalo de frequência muito maior. E aí era um sensor que você não tinha uma precisão tão grande, tá? Em uma conversa rápida que eu tive de bastidor, né, com um colega da Ford, ele me garantiu que a Ford também tinha essa opção, né, de usar um dos dois. Mas, como eu antecipei a vocês, né, e eu comento isso no vídeo de amanhã, acho que eu não lembro se eu cheguei a fazer essa ressalva, tá? Mas esse aqui é um tipo de sensor que era mais voltado aí para o uso dos Toyotas, né?
o engenheiro lá escolhia qual dos dois ele iria aplicar dependendo do motor. Por que dependendo do motor? Porque ele precisa saber qual é a frequência natural que o equipamento ele vai estar operando, né? Então existe aí um cálculo, e isso também é feito através de estudos no dinamômetro, que o cara verifica lá, né, a frequência natural de 3 Hz a 13 Hz. Se eu não estou enganado, os valores giram em torno disso, né, de 3 a 13 para a maioria dos motores. E aí a gente tem aí essa aplicação aí desses dois tipos de sensores, tá? Mas enfim, como eu antecipei para vocês, funciona daquela forma. Até a gente estabelece um nível de tensão aceitável, que a gente sabe que aquela é a frequência que o nosso motor consegue operar. Passou disso, né, a frequência aumentou, consequentemente a tensão vai aumentar. A central então começa a, nesse caso aqui, ó, como por exemplo aqui, ó, a central então começa a atuar no avanço de ignição de forma a garantir que ele fique dentro dos parâmetros toleráveis. Beleza? Na aula de hoje é isso, galera. Eu vou deixar uns videozinhos aqui sobre sensor de velocidade e sensor de detonação. Eu peço a vocês que façam um resumozinho da aula, sinalizando a função do sensor de velocidade e a função do sensor de detonação. Beleza? Qualquer dúvida, manda um e-mail. É isso daí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.